Olá, alunos e alunas do IMG, Instituto Missão Global. Estamos aqui para iniciarmos mais um módulo do nosso curso teológico e estaremos falando sobre panorama do Antigo Testamento. Estaremos falando deste panorama, que é uma visão panorâmica, uma visão geral, onde estaremos estudando aí bases das doutrinas fundamentais do Antigo Testamento que foram para o Novo Testamento e foram aí afirmadas, reafirmadas pelo nosso Cristo. Porque Jesus ele não veio para anular a lei, para anular o Antigo Testamento. Pelo contrário, Jesus ele próprio havia dito que ele veio sobre essa terra para cumprir nele próprio a lei, as exigências da lei, como Cordeiro perfeito do nosso Pai, do nosso Deus, Criador do céu e da terra. Nos dias que vivemos, percebemos que existem muitos movimentos que têm o viés ou que têm a intenção de anular o Antigo Testamento, dizendo que o Antigo Testamento é uma aliança passada, é uma aliança pregressa, que não pode ser mais validada nos dias atuais da Igreja de Cristo. Mas quando nós olhamos com carinho, com atenção, quando nós olhamos debaixo ou na ótica de Deus, nas lentes de Deus, percebemos que o Antigo Testamento, ele não apenas contém a palavra de Deus, ele é a palavra de Deus. Então podemos afirmar que o Antigo Testamento, ele é a plena palavra de Deus. E dando continuidade, vem o Novo Testamento. Então, um valida o outro. O Antigo Testamento, ele é a base para o Novo Testamento. Não podemos retirar esta base, porque se retirarmos a base de uma construção, nós vamos danificar tudo aquilo que foi construído sobre esta base. Então, tanto a base como tudo aquilo que foi construído sobre a base é de igual modo importante. Então, o Antigo Testamento para nós ele é a palavra de Deus. Quando nós falamos de Bíblia Sagrada, nós percebemos que a Bíblia Sagrada contém, essa biblioteca que é a Bíblia, contém 66 livros. Então, a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, contém 66 livros divididos em duas partes principais. E quais são essas partes? Primeiro, Antigo Testamento e segundo, Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele contém 39 livros. O Novo Testamento, ele contém 27 livros. A somatória dos dois números vai surgir aí os 66 livros que compõem o cânon sagrado, que compõem a Bíblia Sagrada, o nosso manual de fé. Este livro fantástico, escrito pelo próprio Deus, usando homens, usando pessoas cheias do seu espírito, da sua graça e do conhecimento do Deus Todo-Poderoso. Quando falamos destes 66 livros escritos, nós percebemos que eles demoraram um período de aproximadamente 16 séculos para serem escritos. Olha só que interessante. Então, a Bíblia Sagrada, ela demorou para ser escrita. A Bíblia, como nós conhecemos, demorou 16 séculos para chegar aonde ela chegou e para que nós pudéssemos ter essa Bíblia, esse livro maravilhoso em nossas mãos. Por isso devemos desfrutar dessa leitura divina. Então a Bíblia Sagrada, ela não foi um livro feito em um ano, em 2 anos, em 3 anos. A Bíblia Sagrada, ela levou 16 séculos. Frise isso porque pode cair na prova, ou seja, na nossa avaliação, na nossa aula presencial. Nesses 16 séculos que a Bíblia foi escrita, foi elaborada, ela teve aproximadamente 40 escritores. Então Deus usou 40 homens cheios do seu Espírito Santo, cheios da sua graça, para escrever a Bíblia Sagrada. Homens que muitas vezes não se conheciam, que viveram em períodos históricos diferentes, que viveram em culturas diferentes, mas mesmo assim
Esses 40 homens, sem conhecer um ao outro pessoalmente, sem ter convivência, e muitos em um período muito distante um do outro, eles conseguiram escrever, claro, porque foi por inspiração divina, dando continuidade. Então, cada livro da Bíblia, ela dá continuidade um ao outro. Então, ela não se perde dentro daquilo que é coeso, dentro daquilo que é uma linha reta, porque o grande autor da Bíblia mesmo foi Deus, mas Deus ele sempre usa homens. Uma certa pessoa chegou para mim um dia e disse: Pastor Guilherme, eu não acredito na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por homens. E eu disse para ele: graças a Deus. Eu acredito na Bíblia justamente porque ela foi escrita por homens, porque Deus sempre vai usar homens cheios da sua graça e mulheres cheios e plena do seu poder. Eu disse: eu acredito justamente por isso. Imagine se a Bíblia fosse escrita por um camelo, por um hipopótamo, por uma galinha, por um galo. Não teria credibilidade nenhuma, mas graças a Deus, que Deus ele usa homens e mulheres. Quando nós falamos de testamento, nós estamos falando também de um concerto que Deus faz com os homens. Quando falamos de testamento, estamos falando de um concerto, estamos falando de uma aliança que Deus ele faz com seres humanos na terra. Então perceba, essa Bíblia Sagrada que hoje nós temos em nossas mãos, ela foi escrita por muitas lágrimas, por muito sofrimento, por muitos milagres. Ela foi escrita por homens inspirados e Deus é o autor principal da Bíblia Sagrada. Por isso, nós devemos estudá-la, valorizá-la, nós devemos continuar todos os dias apaixonados, amando esta palavra, porque ela é o manual de Deus para os seres humanos, para os seus filhos e para a sua igreja aqui na terra, em nome de Jesus. Percebemos uma outra questão, que o Antigo Testamento, originalmente, ele foi escrito em hebraico. Então, quando falamos de Antigo Testamento, nós estamos falando de um testamento, um livro, uma biblioteca que foi escrita em hebraico. Alguns pequenos trechos das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, elas foram escritas em aramaico. Ora, e de onde vem esse aramaico? O que é essa língua, né, aramaica? O que é o aramaico? O aramaico, ele foi a língua que Israel trouxe do exílio babilônico. O aramaico hoje é tido como uma língua morta, uma língua esquecida, porque não se fala mais fluentemente o aramaico. Poucas pessoas conhecem o aramaico, porque literalmente elas ficaram esquecidas, se perderam no tempo e no espaço. Há também algumas partes do Antigo Testamento, pouquíssimas partes também, que foram escritos em persas, né? Na língua persa. Os seus 39 livros, né, do Antigo Testamento são classificados em 4 grupos distintos, mas que se integram, que se unem, que estão em simbiose, né? Quais são esses grupos? O primeiro grupo que nós temos de escrita, né, que classificam os livros do Antigo Testamento, são a lei. Os livros da lei é conhecido como o Pentateuco, onde Deus ele vai tratar da origem do ser humano, da criação de todas as coisas, mostrando que ele tem a patente de tudo, vai tratar também sobre a lei que Deus ele dá para a sua igreja, ele dá para o seu povo, e vai tratar também do estabelecimento de Israel como uma nação. Então é onde Israel vai tomando forma, vai crescendo, vai aparecendo e revelando a graça de Deus, o poder de Deus, deste Deus poderoso e perfeito. O segundo grupo é o grupo histórico, né? O grupo histórico, ele literalmente vai contar e vai tratar da história desse povo. Vai tratar também sobre a teocracia, vai tratar também sobre a monarquia, sobre a divisão dos reinos, né? Que teve algumas divisões aí, nós vamos ver isso lá na frente, né? Onde o povo também estava no cativeiro, e vai tratar também do pós-cativeiro. O terceiro grupo são os poéticos, né? Aqueles que vão tratar mais de poesia. Então nós vemos que os livros poéticos, que veremos em algumas aulas posteriores, eles vão tratar aí dessa poesia divina. Eles são conhecidos também como
livros devocionais, livros poéticos, né? E o quarto grupo são os grupos, ou é o grupo profético, né? Ele vai tratar das profecias. E dentro dos grupos proféticos, nós vamos ter aí os profetas maiores e os profetas menores, que também estaremos estudando e vamos ver aí sobre as questões dos profetas maiores e dos profetas menores. Então, vamos ficar atento, hoje é a nossa aula inicial, essa videoaula é inicial e vamos estar estudando posteriormente nas outras aulas que estarei postando aqui para vocês, para juntos aprendermos mais com a palavra de Deus. Então, fique atento, vamos estudar, vamos nos aprofundar nos mistérios de Deus revelado para a sua igreja, para o seu povo, nos dias de hoje, em nome de Jesus. Bons estudos e até a próxima aula, em nome de Jesus. Fiquem com Deus!